ele é um vídeo que não tem áudio. Então eu quero que vocês prestem atenção. Quero que vocês prestem atenção na imagem, o que aparece nesse vídeo, tá? Então o que aparece aí nesse vídeo? Eu não tô conseguindo ouvir. Eu já cantei. Ah, tá solto aqui, ó. Como é que você vai ver? Só um segundo que ele tá meio travado aqui. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Mas eu não tô conseguindo compartilhar eles, tá? Ele deu uma travada na máquina aqui. Agora acho que vai. Então, vocês conseguiram visualizar bem a imagem que apareceu nesse vídeo aí? Só peço desculpas que o computador do professor está travando um pouco, tá? Acho que deve ter muita coisa aberta aqui. O que vocês viram ali? O que vocês acham que é aquele bichinho ali? Alguém sabe o que é aquilo ali? Ele parece um grilo, mas ele é um louva-a-Deus. Mas de dentro desse louva-a-Deus saiu alguma coisa ali. O que saiu de dentro dele, será? Vocês imaginam? Aquilo ali, tá? É um parasita. É um tipo de. É um tipo de verme. Quando a gente fala em vermes, tá? Quando a gente fala nesse sentido, normalmente a gente imagina os vermes aí que afetam seres humanos, né? Que afetam nossos animais aí domésticos, né? Nossos cachorros, gatos, enfim.
Mas existem aí diversos tipos de parasitas, inclusive existem vermes que infectam insetos, né? Pode ser louva-a-Deus, pode ser grilo, pode ser barata. Então, só queria compartilhar esse vídeo ali a título de curiosidade, tá? O professor hoje vai falar com vocês aí, então, sobre parasitose. A gente vinha estudando conceitos básicos em saúde, depois viu alguns tipos de doença, e agora, especificamente, a gente vai trabalhar algumas, vamos dizer assim, categorias, tá, dessas doenças, começando por parasitose. Mas o que é esse negócio? O que é parasitose? Então, o que é? Na verdade, nada mais é do que uma doença ou um dano que é causado na saúde da pessoa, né? Que é causado por um parasita. E o que é um parasita? Um parasita é um organismo, né? Que ele vive associado a outro, vive junto com outro organismo, só que ele se aproveita desse outro organismo. Então ele obtém vantagens por viver junto com esse outro organismo, né? E acaba então prejudicando esse outro organismo. É uma relação entre duas espécies, tá? Diferentes, na qual uma espécie obtém vantagem, enquanto a outra é prejudicada. Então isso é um parasitismo, isso é uma relação né, de parasitismo. Então, por quê? Por que esses parasitas prejudicam? Porque eles retiram nutrientes, aquilo que era para ser utilizado pelo portador do hospedeiro, quem porta, pelo portador do parasita, quem porta esse parasita a gente chama então de hospedeiro, tá? Então, essa imagem aqui é só título de curiosidade, percebam que está bem inchada, né? As pernas dessa pessoa que está aqui. Então isso aqui é um parasita, né? Que causa é um verme lá, que causa uma doença que o pessoal chama lá de filariose, né? Ou elefantise. Ele afeta os vasos linfáticos, que são vasos bem pequenos aí que a gente tem no nosso corpo, que atuam em conjunto com o nosso sistema circulatório. E aí dá obstrução desses vasos, né? Acaba ocorrendo uma retenção maior aí de líquido, extravasamento e incha, tá? E então fica um negócio assim bem feio de se ver mesmo, tá? É um parasita aí transmitido pela picada de um mosquito, né? Com relação aos hospedeiros, que o professor falou antes, basicamente vão ter dois tipos, tá? Vai ter o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O que é isso? Um hospedeiro definitivo é aquele que possui o parasita na fase adulta, tá? Possui o parasita numa fase que ele é capaz de se reproduzir, tá? De uma maneira sexuada. Então, esse parasita, quando ele é capaz de se reproduzir dentro do hospedeiro, e o parasita, então, é adulto, ele tem maturidade para ter reprodução, né? A gente chama, então, esse hospedeiro de hospedeiro definitivo. Abriga o parasita lá, o verme, né? Não só vermes são parasitas, mas dando exemplo de verme, né? Abriga, então, esse parasita na fase reprodutiva, na fase adulta. Em contrapartida, o hospedeiro intermediário ele vai abrigar esse parasita numa fase larval, uma fase mais juvenil, né? Então, uma fase que ele não vai ter essa situação aqui da reprodução sexuada, né? Que envolve troca de gameta, isso aí gera variação genética e tudo mais, né? Então, uma série de vantagens nesse sentido. Existe uma classificação, vamos dizer assim, para os parasitas com base nos locais, né, na forma como eles atacam os hospedeiros. Então, por exemplo, quando os parasitas eles ficam na parte externa, tá, do hospedeiro, quando os parasitas ficam na parte de fora, na grudada, vamos supor, na pele, lá um carrapato grudado no couro de uma vaca, então a gente chama de ectoparasitas, tá? Ele vive na superfície externa. Tipo aqui, ó, aqui tá na pele de uma pessoa, né? Um carrapato, ó. Quando os parasitas vivem no interior, vivem dentro do hospedeiro, então eles recebem o nome de endoparasitas, ó. Percebam aqui, ó, uma hiperparasitose, né? Uma parasitose extremamente grande, que várias lombrigas aqui, né, no intestino. Então, existe essa classificação aí, tá? Esse carrapatinho, ó, tá aqui nessa imagem, só a título de curiosidade, ele se chama carrapato estrela, né? Tem algumas espécies de carrapato estrela, e ele acaba sendo o vetor de uma doença que é potencialmente fatal,
que se chama febre maculosa, uma doença aí causada por uma bactéria, né, e esse carrapato que acaba sendo um vetor, é aquele que pode propagar a bactéria, né, para as pessoas. E existem uns 20 tipos dessa bactéria, que chama Rickettsia, tá? Vamos pôr uns 20 sorotipos dela, 20 variações dela, sendo que uma delas é fatal, não tem doutor que cure, tá? Então por isso que ele é potencialmente fatal. É um carrapato bem comum em capivaras, por exemplo, ali na região do Blumenau. Tem muito desse carrapato aqui, tá? Já peguei alguns aí grudados no corpo, na época que eu fazia alguns trabalhos lá na região, né? Ia muito em mato e tal, margem de rio. Então, um carrapatinho bem comum aí. Só a título de curiosidade. Sobre as verminoses, aí o professor escolheu, existem várias, tá? Várias doenças que são causadas por vermes, né? Então eu acabei escolhendo esses parasitas aqui, não, pelo tempo ser curto, não poder abordar aí todas as parasitoses, né, que a gente conhece, que existem na região, no Brasil como um todo. Normalmente essas parasitoses aí associadas a vermes e tudo mais, elas acabam se tornando mais intensas, né, quando o saneamento básico, por exemplo, ele não é tão eficiente. Então países aí mais, vamos dizer, subdesenvolvidos e tal, né, se existe uma deficiência da higiene como um todo, né, então existe uma tendência maior, né, das pessoas acabarem se contaminando mesmo, né, com parasita e desenvolvendo a doença. Então existe um parasita que se chama aí no nome popular solitária, é bem famoso, né, que é um verme que pode atingir um tamanho bem grande, ele fica alojado normalmente lá no intestino, né, das pessoas, na sua fase adulta, e ali ele vai retirar os nutrientes que a pessoa, né, absorveria para ela, né? Então ele acaba crescendo bastante, crescendo bem rápido, e aí essa doença, tá, esse parasita aí, se chama tênia, no nome popular, ele tem principalmente 2 representantes com potencial para causar doença no homem, tá? Um deles se chama Tênia saginato, esse aqui é o nome científico, saginata, esse aqui é o nome científico dela. Então esse nome aqui, ele serve para quê? Ele serve para se criar um padrão, e se eu falar Tênia saginata, tá? Lá no Japão eles vão saber que eu estou falando dessa espécie. Se eu falar Tênia solium, eles vão saber que eu estou falando daquela espécie, né? Por quê? Porque o nome popular ele pode mudar, dependendo da região, ele muda, tá? Então esse parasita aqui, que no popular se chama solitária, ele é um parasita que ele possui hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, sendo o homem, então, o hospedeiro definitivo, aquele que naturalmente, tá, num ciclo natural, abrigaria o verme na fase adulta, enquanto o porco e a vaca, né, o boi, abrigariam o verme na sua fase larval, que seriam hospedeiros intermediários. Então, a Tênia solium, tá, é o verme do porco. Essa que a gente pode pegar e comendo a carne do porco, tá, mal passado. Depois o professor vai falar do ciclo. E a saginata é associada aí aos bovinos, tá? Então, o que acontece? Existe, quando você come uma carne, tá, de um boi ou de um porco, e de repente você acaba comendo um cisticerco lá, que é um pedacinho, é o fase larval do verme. Então esse verme passa pelo teu estômago e vai grudar lá no intestino, lá na tripa, tá? E aí ele grudou no intestino delgado lá, ele vai crescer. E aí a pessoa vai desenvolver uma coisa chamada teníase. Agora pode acontecer uma infecção diferente, onde o ser humano, né, poderia comer um ovo acidentalmente, né, desse verme, e aí o ser humano ia passar a fazer o papel do hospedeiro intermediário, e aí desenvolveu uma doença chamada cisticircose, que pode ser bem problemática, tá? Aqui só para falar sobre as partes do verme, tá? Ele é dividido. Então, existem umas diferenças entre a Tênia saginata e a Tênia solium, mas de uma maneira geral, o verme ele vai ter o quê? Ele vai ter a cabeça, essa parte que está aqui em cima, ó, que está ampliada, né, a cabeça, ó, dos vermes, tem uma diferença entre essa aqui e essa aqui. Depois ele vai ter a parte que se chama colo, né? Essa parte do colo aqui é uma parte onde ele tem o crescimento constante do verme, uma regeneração constante. Em contrapartida, à medida que vai
surgindo essas dobrinhas aqui, tá? Não sei se dá para perceber muito bem, se a imagem está tão boa. O conjunto dessas dobrinhas aqui recebe o nome de estróbilo. E cada dobrinha dessa aqui, ó, individualmente, ó, ela recebe o nome de proglótide. E é cada partezinha dessa aqui, ó, que vai produzir os ovos. E esses ovos vão amadurecendo para depois, né, acontecer o ciclo que o professor vai explicar na sequência. Essa tênia aqui, ó, que é a sólio, essa que vem do porco, ela possui uns ganchinhos assim na cabeça dela, umas ventosas e uns ganchinhos, que ela consegue grudar muito bem lá no intestino, ficar bem aderida. Em contrapartida, a tênia saginata, ela não tem isso, mas também é eficiente aí, né, para aderir lá no intestino. A cabeça delas, tá, também pode ser chamada aí de escólex, tá? Cabeça ou escólex, tem essa variação aí de nomenclatura. Mas com relação à tenise, né, o que acontece então? Tem que pensar num verme que está crescendo lá no meu, vamos supor, no interior do corpo do professor, e de repente ele pode atingir tamanhos de 6, 7, 8, 9 metros, tá? Acho que o maior registro de tênia da saginata, que é a tênia bovina, que retiraram de uma pessoa, tinha 9 metros, até onde eu sei. Então, analise um verme de 9 metros, quanto nutriente, apesar dele ser fininho, né, ser achatado, quantos nutrientes ele está tirando, né, que era, vamos supor, para ser meu, e tá indo para ele. Então, quando esse verme começa a fazer isso, o que acontece? Ele pode causar uma série de sintomas, né? Desconforto abdominal, seriam as dores na barriga, náuseas, né? Que é a ânsia para você vomitar, diarreia, né? Constipação, cólicas, alteração geral, cansaço, perda de peso, mau humor, né? Tudo isso pode ser sintoma, então, dessa doença aí provocada pela tênia, né? Quando eu penso num ciclo, eu posso começar a falar desse ciclo, né? O ciclo, então, ele não tem um fim, eu posso começar a falar dele por qualquer parte. Vamos começar aqui, então, por essa imagem de um ser humano aqui, tá? Ó, vamos pensar um ser humano que tem uma solitária lá no intestino. Então, o que vai acontecer? Essa solitária, ela é uma hermafrodita, né? O que acontece? Ela tem tanto sexo masculino quanto feminino e ela consegue, então, se reproduzir sozinha, né? Por isso que ela é solitária. E o ser humano vai ter só uma dela lá, né? No intestino. Então, o que vai acontecer? Ela começou ali a se reproduzir e aqueles quadradinhos, aquelas dobrinhas lá, as mais distantes da cabeça, começaram a se soltar no meio das fezes. Isso principalmente no caso da tênia sólio, né? Que é a tênia do porco. Então, o que acontece? Aí ela começou a se reproduzir e aquelas proglótides começaram a armazenar os ovos, né? E esses ovos, então, vão amadurecendo até que a pessoa, então, vai fazer, assim, aquele bom e velho cocô, né? Vai fazer aquele cocô. E ela, às vezes, está no interior, então ela está dando aquela caminhada e tal, não tinha um banheiro muito fácil. Ela foi num pasto, lá num canto de um pasto, na beirada de um lago, a gente chama de sanga, né, no popular, que é um riozinho pequeno. E aí ela foi ali e tal, fez o que tinha que fazer, e ali saíram ovos, né? Saíram proglótides grávidas, que a gente chama, ó. Isso aqui, ó, com os ovos, né? Isso no caso da tênia do suíno, né? Quando a tênia do boi, que é a saginata, os estudos aí indicam que elas não, as proglótides não gostam de sair junto às fezes, elas podem sair até, inclusive, com a pessoa dormindo, né? Sai só a proglótide ali, via anos mesmo, tá? Não tem muito segredo. Mas nesse caso aqui do suíno é assim, aí fez lá, saiu as proglótides, uns pedacinhos brancos lá no meio do cocô. E aí esses ovos, então, eles têm uma proteção para permanecer, né, no ambiente, tem uma casquinha lá nele, né, onde ele vai perdurar no ambiente por um certo tempo, dá uma chuva, ele escorre, ele está lá na grama, né, e aí se tiver um porco solto, esse porco está lá, o porco gosta de fuçar, né, de mexer ali no solo, e aí se tiver um porco lá, esse porco vai ingerir naturalmente um ovo, né. Esse ovo, ao adentrar, né, no interior do porco, o que vai acontecer? Ele vai chegar lá, então, aonde? Vai chegar lá no intestino, onde ele vai, então, sair uma larvinha que vai furar
o intestino do porco e vai atravessar, né? Onde ele vai atravessar, vai para a corrente sanguínea, ele entra na corrente sanguínea, procura um vaso, e ali ele se espalha até chegar no músculo, que é a carne, né? Ele vai escolher um ponto da carne lá, e ali ele vai formar uma estrutura que se chama cisto-cerco, que é uma estrutura, então, onde essa larva vai ficar ali só esperando para ser consumida, né? Para ser consumida por quem? Para ser consumida por um ser humano. A partir do momento que ela está lá na carne, o ser humano não viu, se a carne for mal passada, uma carne mal passada, né, mal cozida, então a larva vai estar viva, aí o ser humano vai lá e come, né? Ela come, o ser humano come, ela vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, lá no intestino ela gruda na parede do intestino e começa a crescer, tá? Então é basicamente isso que acontece nesse ciclo, tá? Isso de um jeito bem tranquilo. Agora, de uma maneira geral, professor, como é que é o cisticerco? Aqui tem a imagem, ó. Tá vendo? Isso aqui é um coração, ó. Percebam que isso aqui é um coração. Esse cisticerco, ele pode se alojar, então, em qualquer tipo de músculo, né? Em várias partes do corpo. Ali naquela situação que o professor explicou o ciclo, o professor falou da tenise, do ciclo de um processo natural. Mas existe outra possibilidade, tá? Existe uma possibilidade assim, ó, de eu voltar para esse ciclo aqui, e de repente a pessoa não tem uma condição muito boa de higiene, então o caboclo vai lá, né, faz o cocô, os ovos estão no ambiente, e aquilo que a mãe fala, lave a mão antes de comer, caiu lá no chão, tem que lavar, né? Se o ser humano, se o homem ingerir um ovo, ingerir esse ovo aqui, e não a carne, tá? Se ele ingerir o ovo, o homem, o que vai acontecer? O cisticerco, que é isso aqui, vai se formar no corpo do homem e não no corpo do porco, tá? Na lógica natural, o homem teria que comer isso aqui e ter o verme lá no intestino delgado, no intestino fino, tá? Mas nem sempre é o que acontece. Às vezes o homem pode consumir o ovo e aí desenvolver o cisticerco. E aí o que vai acontecer? Esse cisticerco, que são essas bolinhas de onde vai ter a larva aqui, ele pode se alojar em várias partes do corpo do ser humano, porque ele vai ficar perdido ali, essa larvinha, ela vai ficar perdida, ela pode ir para o coração, pode ir para o fígado, ela pode ir para o pulmão, né? E aí os sintomas eles vão variar muito, depende da onde, tá? Os sintomas da cisticercose, que é a doença então provocada nessa situação, eles são muito variáveis, de dor de cabeça, de hipertensão craniana, né? Problemas visuais, ataques epiléticos, enfim, depende da onde, da quantidade de cisticerco que a pessoa vai ter, né? Depende da onde eles estão alojados, e pode acontecer ainda de dar um azar grande e eles irem parar lá na cabeça, irem parar no cérebro. E aí eles vão provocar uma doença que se chama neurocisticercose. E aí isso aqui é potencialmente fatal e danosa, né? Porque o cérebro, enfim, ele comanda aí o nosso corpo, né? Aí remover cirurgicamente é complicado, né? Mexer aqui é complicado, os tratamentos existem, mas para reverter algum dano causado, até você procurar o tratamento, é difícil. Então, dependendo da quantidade, da localização desses cisticercos lá no cérebro, né, dessas larvinhas no cérebro, a pessoa pode ter problemas, tipo, desde ficar cego até morrer, tá? Conheço algumas pessoas que tiveram, e por isso que normalmente se fala, o pessoal tem medo, às vezes no interior o pessoal fala, o bicho do porco, o verme do porco, né? Lembrando que a carne do porco, ela não provoca neurocisticercose, tá? O que provoca neurocisticercose é o consumo do ovo, e o ovo não está na carne do porco. O que está na carne do porco é isso aqui, ó, é o cisticerco. E comer a carne do porco mal passada, então vai dar uma solitária lá no intestino, não vai dar lá neurocisticercose, tá? A neurocisticercose é o consumo de um ovo, enfim, porque você pegou alguma coisa com a mão suja, um alimento que não lavou direito, qualquer coisa nesse sentido aí, tá? Lembrando sempre que não é interessante para um parasita matar o seu hospedeiro, não é uma estratégia inteligente, porque parasita depende do hospedeiro, se o hospedeiro morre, né, o parasita também vai findar, também vai ter problema. Dito isso para vocês aí com relação à parasitose, professor, então, abre aí para pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar.
Você já tinha ouvido falar desse verme aí, desse parasita do porco? Já ouviram falar disso aí? Às vezes o pai, a mãe nunca falou, não sei se tem. Bom, o pessoal mora, todos vocês moram aqui na praça, né? Mas já deve ter visto o pessoal matar um porco, comentar sobre isso aí, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, professor, então encerra por aqui. E aí qualquer coisa, né? Qualquer dúvida que ficar aí na resolução dos exercícios, pode mandar mensagem ali no privado do WhatsApp que o professor auxilia vocês.